Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é a verdade? Você já parou para pensar, para meditar sobre essa palavra? O que é a verdade? Pois, segundo entendemos nós cristãos e também toda a humanidade, que tudo que há no mundo, todos os acertos e todos os erros que há no mundo se originam de uma mesma fonte, a verdade. Os problemas da humanidade se iniciaram, segundo sabemos, no Éden para os cristãos e na explosão cósmica em que começou uma evolução segundo os não cristãos. Mas, para que uma ou outra visão seja firmada em nossa mente, nós precisamos primeiro entender o que é a verdade. E é sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que o Espírito Santo de Deus vai falar com você hoje. Sobre o que é a verdade. Você já analisou o primeiro capítulo do livro de Gênesis, da criação, onde no capítulo 3, tudo era perfeito até o capítulo 3. No capítulo 3 entra um terceiro elemento ali no Éden, o diabo, e ele oferece ao homem a possibilidade de encarar a verdade de uma forma alternativa. Foi isso que Satanás fez ali. Ele ofereceu ao homem a possibilidade de entender a verdade de uma forma alternativa. Veja, Deus disse ao homem ali no Éden: tudo que você está vendo está em suas mãos. Você domina sobre animais, vegetais, sobre a água, você domina sobre tudo. Tudo está em tuas mãos. Até deu ao homem o direito de nomear tudo que existia, para que ele fosse íntimo de tudo que existia e ficasse tudo sob o seu governo. Porém, Deus falou: aqui também há essas duas árvores, no centro do jardim. Nelas não tocareis. Uma era a árvore da vida, para que o homem não viesse a ter vida eterna, sem o consentimento de Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem já estava ao lado de Deus, Deus o visitava, o Criador o visitava todas as tardes no jardim. Era aquela visita como você tem uma visita de quem você mais ama na sua casa. Uma visita agradável, uma visita que só te traz alegria. Todos os dias Deus visitava o homem e a mulher. Então eles tinham o bem, certo? Então aquela árvore que estava lá, que Deus disse que era do conhecimento do bem e do mal, na verdade, se eu já tenho o bem, lá agora, se eu tocar nela, vai me trazer o mal. É certo isso? Portanto, o homem tinha tudo o que necessitava, tinha a verdade de tudo, o benefício de tudo, o bem de tudo, estendido gratuitamente por Deus, dado ao homem por Deus. E Deus deu ao homem o raciocínio de saber o certo e o errado. Isto está no DNA do homem. Todos, do santo ao bandido,
Todos têm o DNA de Deus, a natureza de Deus, que o faz discernir o certo e o errado. E esse DNA foi dado na criação para que o homem pudesse ser julgado segundo a reta justiça. Porque se uns homens tivessem o conhecimento do bem e do mal e outros não tivessem, por isso fazem tudo que é errado, então Deus não poderia julgar a todos com uma justiça. Por isso Deus deu tudo a todos. Então, esse homem, tendo o DNA, o discernimento do certo e do errado, chegou então essa terceira criatura e disse: não foi isso que Deus lhe disse, poder comer de tudo que tem no jardim? Chegou na mulher, que recebeu essa orientação do homem, que recebeu do Senhor. Então o homem criou primeiro o homem, orientou esse homem e ele deveria orientar a sua mulher. Ele orientou por quê? Porque quando o diabo, sabemos que ele orientou, e aí essa é uma verdade absoluta, não tem como fugir dela, que ela foi orientada porque ela disse: não foi assim. Ela respondeu a Satanás, disse: não foi assim. Deus disse que podemos usufruir de tudo que há no jardim, mas dessas árvores aqui, do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos tocar. Ora, Satanás astuto simplesmente colocou, usando as próprias palavras de Deus, uma verdade alternativa, uma verdade relativa ao homem. Disse: não é bem assim. Não é bem assim. É verdade que não podeis tocar. Sabe por quê? Que se vocês tocarem, o que vai acontecer não é que você vai morrer. Não. Você vai se tornar conhecedor do bem e do mal. Você será igual a Deus. E Deus só simplesmente não quer que você seja igual a Ele. Mas vejam, se vocês comerem agora, vocês vão ter poder como Deus, com o Criador. Vocês vão ter todo o conhecimento. Vocês os descendentes que virão após vocês vão ter todos o poder de Deus em suas mãos. Quando Satanás disse isso, o coração da mulher acelerou. Seus olhos se abriram para uma realidade que ela não tinha em sua frente. O poder de ser igual ao Criador. Ser mais do que ela representava naquele momento, a soberba da vida, o que hoje em dia acaba com a vida de muitos irmãos e irmãs, homens e mulheres no mundo todo, a soberba por buscar sempre mais e mais e mais, acabou com toda a criação, pois hoje em dia todos nascem com a herança, nascem em pecado por causa desse desejo de tornar uma verdade única, uma verdade absoluta, em uma aparente verdade, com semelhança de verdade, mas não sendo verdade. Porque Deus diz: morrerás se tocar nesse fruto. E o que aconteceu então? Sabemos que o homem, por causa disso, foi punido e expulso do paraíso. Essa expulsão do paraíso não é como simplesmente alguém que não paga o aluguel chegar o proprietário da residência e o tirar da casa, ou despejar, como sabemos no sistema jurídico. Não foi simplesmente um despejo, porque sair da presença de Deus, ser expulso da presença de Deus, é a morte. É a morte espiritual.
E o salário do pecado, como diz aqui na palavra, é a morte. Então, naquele momento, o homem, a mulher, morreram espiritualmente. Morreram espiritualmente e agora os descendentes nasceriam mortos espiritualmente, que é o que acontece conosco e muitos não entendem. Quando Jesus disse lá a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos, ninguém que não nascer de novo poderá ver o reino de Deus, é por causa dessa herança. É a herança do Éden, é a herança da busca por uma verdade alternativa. É buscar transformar a verdade de Deus em verdade humana. É a verdade de Deus contra o que o homem intitula direito humano. O direito humano, segundo as Escrituras, é seguir a palavra de Deus, é se sujeitar à ordenança de Deus, é não tocar na árvore do mal, é não tocar no pecado, é ser santo, é buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. Agora nós vamos então, depois dessa introdução, nós vamos meditar aqui e descobrir como é que isso aconteceu, como é que isso acontece na vida de muitos e muitos irmãos e irmãs. Eu digo irmãos e irmãs todos, tanto os cristãos como não cristãos, porque todos nascem iguais. Eu nasci pecador como você nasceu pecador igual a mim, eu que estou na igreja fui salvo por Jesus Cristo, fui trazido para uma igreja, para a sua presença, para estudar a sua palavra por Jesus Cristo. Então, se eu fui trazido, se eu tive esse direito, é isso que Jesus está pregando aqui agora. É a verdade. Primeira coisa para entrar na verdade é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver a seguir agora aqui nas Escrituras do Senhor. Veja que a nossa palavra estará baseada em João, capítulo 18, você abra sua Bíblia onde estiver aí agora, João, capítulo 18, versículo 37 e parteado 38. É onde o Senhor revelou a palavra e onde ele vai falar de uma forma que você, após essa palavra, vai entender corretamente o que é a verdade de Deus e o que é a verdade do mundo. O que é um direito cristão e o que é um direito do mundo. Vamos lá. Vamos ler a nossa palavra e vamos deixar com que o Senhor fale conosco. O Senhor me revela, eu passo aos irmãos e os irmãos creiam. Se mantenha em espírito de oração. Receba essa palavra. Compare essa palavra com as Escrituras, porque o espelho do cristão são as Escrituras. Você nunca pode se comparar a alguém, ou na igreja, ou fora da igreja, com a pessoa que está falando. Mas deve se comparar com a palavra. Se você puder, dentro da palavra, sentir-se salvo, se analisando, se julgando pela palavra, e você se sente salvo, então você está salvo, minha irmã e meu irmão. Agora, se você analisar a sua vida e encontrar dentro da palavra
coisas que contrariam suas atitudes em sua peregrinação, em sua vida, então você não está salvo e precisa se ajoelhar aos pés do Senhor, pedir perdão e consertar a sua trajetória. Mas vamos ler aqui então, no versículo 37 do capítulo 18 de João, diz: Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu, para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Homem, que é a verdade? Muito bem, minha irmã, meu irmão, aqui está a dúvida exposta. Cerca de 2033 anos atrás, 2025 hoje, anos atrás, Pilatos perguntava ao Senhor, porque Pilatos tinha dúvida, Pilatos queria libertar o Senhor. Pilatos não queria crucificar o Senhor. Ele o interrogou e foi até aos que pediam a sua crucificação, a sua morte, e dizia: não acho nele erro algum, não acho nele nenhum erro para o condenar. Vós quereis que eu o solte? Eles diziam: crucifica-o. Então Pilatos voltava a interrogar ao Senhor, até que finalmente Pilatos perguntou: que é a verdade, homem? Que é a verdade? Quem pode saber o que é a verdade? Pois já vivia desde Adão, como já foi exposto aqui hoje, desde Adão já vem essa dúvida: o que é a verdade? E poucos são os que querem seguir a verdade absoluta da palavra de Deus. Mas a grande maioria, porque o mundo jaz no maligno. Foi o que Jesus Cristo inspirou o seu apóstolo João a escrever. O mundo jaz no maligno. É como uma sepultura. Lá no cemitério, nos cemitérios mais antigos, tinha aquelas lápides bem grandes e estava escrito lá: aqui jaz. Quer dizer, aqui está sepultado. E João escreve assim: o mundo jaz no maligno. Ora, então o mundo está sepultado no maligno. Foi sepultado lá em Adão e Eva, lá no Éden, e agora nós precisamos então o quê? Renascer em Cristo, como também já foi dito. Mas então Pilatos perguntava ao Senhor: que é a verdade? Então, segundo as revelações do Espírito Santo de Deus, o mundo, o carnal, cria vários conceitos para o que se conhece. Então, o mundo conhece tudo que tem criado, tudo que há na criação. O mundo conhece. E o mundo o estuda. E o mundo, através de seu entendimento natural, fora da palavra de Deus, cria seus conceitos. E, estudando a própria palavra de Deus, cria conceitos alternativos. Cria o que chamam de verdade relativa. Mas veja que o próprio nome não se substém, não se segura em si mesmo. É uma coisa que não encontra alicerce no próprio conceito. Porque verdade ou é verdade ou é mentira. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. E não existe ser em partes, ou se é
ou não se é. Isso é uma verdade da filosofia que vem lá de Sócrates, vem lá de Aristóteles, vem lá de Platão. Não tem como algo ser e não ser ao mesmo tempo. Então, o mundo aprende com a verdade absoluta. Então, ele aprende com a absoluta, porém, ele busca transformar essa absoluta. Então, aceita o que lhe agrada da verdade absoluta e conceitua, teorizando segundo suas necessidades o que desagrada, criando sua própria definição de verdade. Citamos aqui já hoje Eva. O que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden? Satanás disse a Eva: não é assim. Na verdade, o que Deus quer dizer para você é que você, não é que você vai morrer, você vai se tornar conhecedor do bem e do mal. Você não morrerá, certamente que não morrerás. Então, eles preferiram o quê? Conhecer uma alternativa à verdade do Senhor, porque quiseram ter um fruto em suas mãos que desejou os seus olhos. Eles viram, eles gostaram da sua aparência, então desejaram comê-lo e não sacrificaram sua vontade, a razão que Deus tinha lhes dado. Eles não atenderam o chamado da sua razão, do seu DNA, dizendo não pode tocar, e decidiram seguir a Satanás na sua verdade relativa. Então, o homem busca transformar algo que não aceita em algo por ele aceitável. Pronto, era aceitável. Conhecer o bem e o mal, ser igual a Deus, era aceitável. Por exemplo, um homem tem duas mãos, não tem? Nós, seres humanos, temos duas mãos. Veja, eu tenho a mão direita e tenho a mão esquerda. Então, uns homens, como eu tenho maior habilidade com a mão direita. Então, eu sou destro, certo? Já quem tem maior habilidade com a esquerda, ele é canhoto, ok? Certo. Mas também tem. Por outro lado, tem o quê? Pode escrever, ter habilidade tanto com a esquerda quanto com a direita. Então, ele é ambidestro. Ele pode fazer com a mão esquerda e com a mão direita uma mesma atividade. Porém, essa mesma atividade, nunca a caligrafia dele escrevendo com a direita será igual à caligrafia dele escrevendo com a esquerda. Não é certo? Tanto que até o posicionamento do caderno, quando um canhoto está escrevendo, é um. E quando um destro está escrevendo, é outro. Correto? Porque sempre, mesmo que as duas possam fazer uma função parecida, mas nunca serão iguais. Está no mesmo corpo, a mão direita e a mão esquerda. Uma tem uma função determinada pela natureza, pela verdade absoluta, e outra tem outra função determinada pela mesma natureza, pela verdade absoluta. Então, eu dizer que para mim tanto faz eu escrever com a direita quanto a esquerda, é o que o mundo diz verdade relativa. Porque eu consigo fazer uma mesma função com as duas mãos. Porém, não é a verdade. A verdade absoluta é que a minha caligrafia com a direita será uma. Se eu escrever aqui, Telmo Eduardo dos Santos, com a mão direita, e escrever Telmo Eduardo dos Santos com a mão esquerda, a caligrafia vai mostrar claramente qual nome foi escrito com a direita e qual foi escrito com a esquerda. Eu posso ter letra perfeita com as duas mãos, ser ambidestro, mas se eu colocar aqui um técnico, ele vai dizer,
na hora, qual que foi escrito com a mão direita e qual foi escrito com a mão esquerda. Por quê? Porque a verdade absoluta é: mão esquerda tem uma função, mão esquerda tem outra função. Mão direita nasceu com um propósito, mão esquerda com outro propósito. Mesmo que eu faça as mesmas coisas. Isso seria, por exemplo, como eu querer, vamos dizer que em uma loucura de pensamento, eu queira fazer uma cirurgia. Eu vou pegar minha mão esquerda, essa aqui, e vou tirar a direita. Essa direita teve um problema, mas eu quero escrever com a mão direita, com o braço direito. Então eu quero pegar agora essa mão aqui e colocar aqui. Então eu tiro essa e coloco essa aqui. Veja, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, que os dedos vão ser ao contrário, certo? Por quê? Para ela ficar desse lado, ela vai ficar virada. Então eu vou colocar ela assim, certo? Então, o que eu quero dizer? Que mesmo que eu pegue através de uma cirurgia e queira transformar a esquerda em direita, sempre a esquerda será a esquerda e a direita será a direita, porque a verdade de Deus, da natureza, do DNA da criação, a esquerda nasceu para ser esquerda, a direita nasceu para ser direita, mesmo que haja defensores dizendo: não, tu não precisa ter a direita ou não precisa ter a esquerda, ou tu não precisa ser direita ou ser esquerda, se tu pode fazer o mesmo trabalho com ambas as mãos, ser ambidestro. Ambidestro é o que se serve habilmente de ambas as mãos, direita e esquerda. Ou o que, em um debate, veja, se você ir no dicionário, por exemplo, você vai ver lá umas definições. Vá agora no dicionário durante a palavra, pode, para você ter certeza do que está sendo falado. Ambidestro vai dizer o quê? Que é o que se serve habilmente de ambas as mãos, direita e esquerda, ou o que, em um debate, por exemplo, defende posições que se opõem. Por quê? Porque a direita e a esquerda se opõem. Então, um filósofo, por exemplo, que em um debate venha a defender posições que se opõem, ele vai ser chamado de ambidestro. Note, o que defende posições que se opõem é um conceito que pode ser usado por um carnal, por alguém afastado de Cristo, eivado pela distorção da verdade. É usado pelo relativismo. O relativismo procura isso. Ele procura defender, dentro da verdade, posições que se opõem. Volto lá para o diabo e o debate filosófico que ele teve com Eva lá no Éden. Ali, ele defendeu posição que se opunha à verdade absoluta de Deus. Deus disse: se comer, morrerás. Ele disse para Eva: não, você não vai morrer, você vai se tornar igual a Deus. E o homem decidiu, pela fraqueza em sua carne, ir para o lado de Satanás. E teve decretado a sua morte espiritual. E isso não é nenhum mistério, não pode ser mistério a você. Certo? Não pode ser mistério a você. Por quê? Porque na criação houve dois momentos. Deus, então, pegou do pó da terra. Deus nem precisou pegar do próprio barro em si. Ele pegou do pó da terra e fez a tua carne. A tua carne, então, veio do pó da terra. Note o que foi dito: pó da terra, pó do mundo, coisa do mundo. Muito bem, então primeiramente vem o carnal, que é a tua carne. Então o homem nasce primeiramente carnal. Quando nasce ali, quando você tiver um filho, por exemplo, o teu filho vai vir primeiramente carnal, não é?
E depois que Deus fez o homem carnal lá no Éden, Deus soprou nele o espírito para ele se tornar alma vivente. Então, sem mistério algum, primeiramente carnal, depois espiritual. Primeiro o homem chega ao mundo carnal e depois se torna espiritual, aquele mistério dito por Cristo a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então, temos esse problema para resolver. Esse eterno debate entre a verdade relativa e a verdade absoluta, que não deveria existir, porque na realidade a verdade é uma só. Pois defender algo que pode ser e não ser ao mesmo tempo, algo que possui posições que se opõem, não é o mesmo que defender algo que se anula em si mesmo. Se eu defendo algo que se opõe, é a mesma coisa que defender algo que se anula em si mesmo. E nada pode se anular em si mesmo. Então é fácil de você identificar uma verdade absoluta e uma verdade que o mundo chama de verdade, mas que é uma mentira. A verdade relativa do mundo é, na verdade, uma mentira. Mesmo pegando partes da verdade absoluta, tornou-se mentira, por contrariou a verdade. Ela buscou anular a verdade. Então, buscar uma coisa que se anula em si mesmo, isso a filosofia condena. Mas é isso que o homem faz. Nada pode anular uma natureza que não pode ser criada por ele mesmo. Como que eu vou anular algo que não fui eu que criei? É o que nós falamos aqui da mão direita e a esquerda. Eu não posso anular que essa vai escrever de uma forma e essa de outra forma. Não posso anular. Eu nunca vou conseguir fazer com que a mão esquerda escreva igual à mão direita, porque não está em sua natureza. Deus, o Criador, não colocou na natureza da mão direita ser esquerda. A defesa de posições que se opõem não torna o defendido verdade, apenas que existem duas posições. Veja, a defesa, olha o que foi dito agora para você, a defesa de posições que se opõem, como a direita e a esquerda, não torna o defendido verdade, apenas que existem duas posições. Continuarão a se opor, uma será a verdade absoluta e a outra a transformação da verdade absoluta em um conceito relativo, ou seja, uma mentira. Pois o que se opõe à verdade é mentira. É isso que Jesus, aqui está sendo colocado a você, os entre versículos. É tudo que Jesus, pelo Espírito Santo de Deus me revelando, procurou explicar a Nicodemos porque ninguém ficou sem resposta diante de Jesus. Muitas vezes até o próprio silêncio de Jesus foi uma resposta. Mas que, buscando em espírito, nós teremos a verdade absoluta. Uma mentira, pois que se opõe à verdade, é a mentira. E não se pode suavizar algo que apostatou da verdade. Algo que sai da verdade, que apostata da verdade, é uma mentira. Não se pode suavizar. Essa é a verdade e essa é a verdade relativa. Não, não é assim. Essa é a verdade e essa é a mentira. Não existe relativismo, não tem como relativar, suavizar algo que apostatou da sua própria natureza. Ora, se eu nasci direita, eu vou morrer direita. Mesmo que eu arranque a mão direita daqui e coloque uma esquerda aqui, vai continuar sendo uma esquerda implantada num braço direito. Nunca vai ser igual à mão
direita. Você nunca vai apostatar da natureza, da criação de Deus. Não torna possível em um mesmo ser existir duas posições, ou será uma ou outra. Não serão duas verdades, mas uma verdade que mostra existir duas posições. Ninguém pode ser direito e esquerdo ao mesmo tempo, assim como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Há como dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço? Então não tem como no mesmo corpo existir duas naturezas. Não tem como em dois corpos existir, em um mesmo corpo, existir duas naturezas. Embora muitos sejam enganados pelo espírito maligno de Satanás no mundo, porque o mundo jaz do maligno, são enganados, pensando ter neles um sentimento diferente do que a sua natureza deveria governar. Porém, eles negam a própria natureza, apostatam da sua própria natureza e decidem seguir a Satanás. Mas isso não torna o que eles dizem que sentem uma verdade, apenas que aquilo que eles defendem como verdade é uma mentira. E isso será julgado naquele dia pelo Senhor. Ele julgará vivos e mortos, segundo a verdade absoluta, segundo o espelho que é a sua palavra. Sempre existirá a diferença da natureza direita em uma e a natureza esquerda em outra. Não esqueço, sempre existirá a diferença da natureza direita em uma e a natureza esquerda em outra. E eu dei o exemplo da mão direita e a mão esquerda, por quê? Porque na Bíblia nós temos como uma simbologia, como uma luz para o nosso entendimento, a destra, a direita, como um poder de Deus, e a esquerda como afastamento de Deus. Então, você estará na direita ou você estará na esquerda, mas nunca você poderá estar nas duas. E nunca vai haver em você as duas, ou uma ou outra. Mesmo que o feito da direita no lugar da esquerda se parece, nunca será igual. Então, nós podemos entender a diferença que o mundo criou o que chamam de verdade relativa, e que essa verdade relativa se opõe à verdade absoluta, que iniciou lá no Éden. Porém, seu conceito não cabe em si mesmo, que nós vimos. Não cabe, porque é algo que não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou é verdade ou é mentira. E algo que deve ser visto como relativo nunca será total, nunca será completa. E a verdade que nasce completa, ela o é em si mesmo. Nada a pode contrariar. A verdade nasce completa. E ela o é verdade em si mesmo. Nada pode contrariar. A verdade é a natureza de Deus. A verdade é a criação de Deus. Outro exemplo é o próprio conceito de criacionismo ou evolucionismo. Veja, nós temos a palavra do Senhor, começou-se escrita cerca de 1495 anos antes de Cristo, por Moisés, e encerrou o cânone das Escrituras em aproximadamente 90, 95 depois de Cristo, pelo apóstolo João. Correto? 2000 anos de Escrituras, e agora mais 2025 anos agora
de uso dessas escrituras e a verdade continua a mesma. Nunca mudou, nem um J e nem um tio, e nem mudará, porque Jesus disse que passará céus e terra e a sua palavra não vai passar, e nem um J nem um tio vai ser tirado. E diz mais, ai daquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa ao livro dessa lei. Então, porém, e ele permanece igual. E o homem buscou com todo o avanço da tecnologia, das ciências e tudo que tem à sua disposição, e busca provar que não é verdade o que está escrito aqui. E não consegue provar. E para provar que Deus existe, nós buscamos somente o quê? O que tem criado. Que o homem não consegue dizer como foi criado. Então ele mesmo já admite que deve ter existido um Criador. Os cientistas, muitos começaram estudando a palavra de Deus e acabaram se convertendo, porque tiveram que se render ao poder criacionista de Deus. E já o evolucionismo, agora, mal saiu, no ano de 1756, se eu não me falha a memória, mal saiu o livro de Charles Darwin, e agora, apenas 3 séculos depois, apenas 300 anos depois, já toda a ciência se debruçando em cima durante esses 3 séculos, não conseguiram provar o que Charles Darwin disse. E colocaram nos livros escolares como sendo uma ciência exata. E agora estão envergonhados porque não conseguiram provar. Então, não conseguiram provar pela ciência, foram para a paleontologia, para encontrar os fósseis, então, da evolução humana. Porque se o homem era um macaco primeiro e evoluiu, foi evoluindo, durante essa evolução, tinha que haver fósseis. Por que tinha que haver fósseis? Porque existem fósseis até dos dinossauros, dos grandes animais que relata na Bíblia a existência dos grandes animais. Então, nós aceitamos os dinossauros, aceitamos todos os grandes animais, aceitamos que houve época que havia gigantes na face da Terra também. E por que aceitamos? Porque há fósseis. Há muita prova física, material de Jesus Cristo na face da terra, a prova da existência de Davi, a prova da existência de Abraão, e não há uma prova do evolucionismo pela paleontologia. Então os cientistas ficaram envergonhados. Porém, ainda não escreveram que estão envergonhados, mas ficaram envergonhados. Muitos se converteram a Jesus Cristo porque estudaram para derrubar Jesus Cristo. Então, por quê? Porque a verdade absoluta sempre aparece. E ela sempre aparecerá. A verdade sempre será revelada. Não há como fugir da verdade. Então, o mundo, que não pode e não sabe criar, transfigura da verdade absoluta seus conceitos, adaptando os seus conceitos aos seus desejos. Não foi o que Eva fez lá no paraíso? Ela adaptou a verdade absoluta de Deus na verdade que ela entendeu como podendo continuar na verdade, mas experimentar o que lhe dava vontade. Eu continuo com Deus, mas eu vou também querer esse fruto. Foi isso que Eva fez. Ela procurou um caminho alternativo, mas com isso nos causou grande problema até hoje. Então, isso não é mistério. Veja o que está escrito aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Vamos ler aqui no versículo 14, aqui, ó. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Veja, então, o homem tenta adaptar
aos seus desejos carnais a vontade e verdade absoluta de Deus. Ele diz, não precisa ser tanto, não é assim, pode ser mais leve, pode ser desse jeito ou daquele jeito, e cria a tal da verdade relativa, porque esse termo tem que sumir, que não existe uma verdade relativa, ou é verdade ou é mentira. Então, ele tenta adaptar, criar uma verdade própria e anda na mentira. Mas não é mistério, porque o próprio Satanás se transfigura, se disfarça de anjo de luz. Ora, o diabo, transfigurado de anjo de luz, não o torna anjo de luz. Torna. Se ele se transfigura de anjo de luz, isso não quer dizer que ele seja um anjo de luz. A mão direita não quer dizer que vai ser esquerda, e a esquerda não quer dizer que vai ser direita. Apenas que é uma buscando ser a outra. Assim é Satanás quando se transfigura de anjo de luz, que está enganando há muitos séculos e séculos, enganando, e que até pregam dentro das igrejas uma verdade agora, uma Bíblia relativa, uma Bíblia alternativa. Estão fazendo da verdade, mas o juízo não tardará. Não tardará. Eles pegam da verdade absoluta, buscam os versículos que desagradam, retiram da verdade absoluta, colocam outros que lhe agradam e diz, não, essa é a Bíblia que eu vou seguir, essa é a minha Bíblia. Então, isso tem a Bíblia daquilo, mas todas copiaram daqui, mas adaptaram aos seus costumes, à sua carne, aos seus desejos, o que lhe desagradava. Então, se transfiguraram de anjo de luz. São servos de Satanás transfigurados de anjo de luz, mas não são anjos de luz. E Salomão, outra vez, disse em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 15 de Eclesiastes, você vai ver lá, que está escrito assim, o que é, já existiu. E o que há de ser, também já existiu. E Deus procura de novo o que já se passou. É exatamente o que o Espírito Santo de Deus te revela aqui agora. Não há nada de novo. Tudo que o homem diz ter criado já foi. Toda a ciência que existe foi dado pela natureza, criação de Deus. Todas as ciências, doutrinas, leis, formas de governo e trabalhos têm o mesmo princípio, a palavra de Deus, a verdade absoluta. Porém, não andam mais na verdade absoluta. Eles usaram o livro de Deus até mesmo para projetos de governo. Eles usam a palavra de Deus, porém adaptada a uma que eles chamam verdade que agrade os direitos humanos, que busque agradar a carne, que busque agradar aquelas partículas de pó do qual Deus te fez, que o tornou carnal. Venho do mundo e quero agradar o mundo. Cabe ao homem somente estudar. Então, o homem, tudo que ele tem. Por exemplo, a eletricidade sempre existiu, desde a criação do mundo. O que o homem precisou é, durante os séculos, o quê? Conhecer a eletricidade. O homem criou a eletricidade? De forma alguma. O homem transformou algo que Deus lhe entregou na mão. O homem se adaptou a algo que Deus lhe entregou na mão. Agora, se faz bom uso da eletricidade ou mau uso da eletricidade, porque a mesma eletricidade que liga o teu fogão para cozinhar o teu jantar é a mesma que tira a vida de um ao seu lado, numa cadeira de roda, num choque elétrico, numa tortura. Então, o uso que o homem faz do que Deus lhe entregou
é o que vai trazer as consequências para o juízo. O uso da verdade absoluta é o que vai trazer o juízo. E Deus, como Deus é amor, deu a todos a mesma condição de entender o que é o absoluto e o que é o relativo. Que um não faz. Pode ter saído do outro, mas não faz com que seja da mesma natureza do outro. Então, eu tiro algo, eu tiro da verdade e adiciono alguma coisa, ou retiro alguma coisa, entendo só até a vírgula numa frase, não quero entender a frase toda, ela perde o sentido. Ela já não faz mais parte de uma verdade, então ela é uma mentira. Então o homem somente estuda, entende e replica as criações de Deus. Contudo, o intérprete usa o aprendido segundo sua vontade e doutrinando segundo seus desejos. Por exemplo, veja aqui, veja um grande exemplo. Por exemplo, o Espírito Santo de Deus desceu sobre Maria e ela concebeu, não é verdade? Para corporificar um corpo carnal a Cristo o Salvador. Nessa concepção, não houve a participação do homem nem da mulher. A participação na criação de Cristo não houve. Veja bem, entenda. Para o homem participar, então pegaria a célula reprodutora masculina, que é o sêmen, e para a mulher participar, pegaria a célula reprodutora feminina, que é o óvulo. Os dois se encontrariam. O sêmen conseguiria romper a barreira do óvulo, então haveria concepção. Célula reprodutora feminina, célula reprodutora masculina. A união dos dois geraria uma vida. Mas não houve isso em Cristo. Não houve isso em Cristo. Foi um sopro do Espírito Santo de Deus que desceu sobre Maria, e também não foi a virgindade de Maria, ou santidade, como tem os que pregam, que santificou a Cristo. O que tornou o corpo usado por Jesus Cristo Santo não é o estado sexual clínico de Maria, e sim a não participação nem dela e nem de José, mas que ela foi usada como um vaso de Deus para corporificar, para criar um corpo no qual seria derramado o Espírito de Deus, no qual Deus usaria aquele corpo para andar sobre a face da terra. Então, não foi a santidade de Maria. Maria teve uma vida normal como qualquer outra mulher, igual a você que está vendo esse vídeo agora. Maria foi igual a você, e Maria está aguardando a vinda de Cristo Jesus também para dar entrada ao reino de Deus, como todos que morreram em Cristo. Ela está aguardando e virá com o Senhor nas nuvens e vai ter aquele corpo que ela usava na terra transformado. Então, depois disso, ela estará com Cristo diretamente. Então, como todos nós, como todos. Então, Maria foi um vaso de Deus. Então, não foi. Mas este exemplo que eu quero que você entenda bem é por quê? Porque nessa concepção não houve participação do homem e da mulher, por isso o Senhor viveu um corpo carnal santo, sem herança do pecado. Então, o mundo, a carne, pegou essa ideia. É por isso que está sendo falado aqui agora. Que tudo que o homem faz, toda a ciência que o homem conhece, ele se originou aqui na verdade absoluta. Porém, ele transformou. Então, o mundo, a ciência, a carne, pegou essa ideia e passou a estudar a concepção dessa que era Maria.
alcançou a inseminação artificial. Não é o que eles fazem, eles pegam o sêmen do homem, pegam o óvulo da mulher e fazem com que haja a união do espermatozoide e o óvulo e depois introduzem novamente na mulher. Não é isso a inseminação artificial? E não é isso o que dá para se entender estudando a palavra de Deus? Então, isso que poderia ser usado pela ciência para ser uma bênção, por exemplo, o irmão e a irmã casados, servos do Senhor, já nascidos no Espírito Santo de Deus, não podem de forma nenhuma conceber um filho, e se entristecem por causa disso, mas por isso Deus faz milagres. Deus deu a sabedoria ao homem para poder fazer essa inseminação artificial, para usar para o bem, mas o que o homem faz? O que era para ser uma bênção, o homem torna um pecado. Esse homem carnal, afastado da presença da verdade absoluta, usa a sabedoria dada pelo Criador para os seus anseios. Transforma o que deveria ser uma bênção em maldição. Transforma a verdade absoluta em mentira relativa. E essa inseminação artificial que veio para abençoar, tornou-se um negócio, uma corrupção, uma aberração. Usam a inseminação artificial para qualquer fim. Para qualquer fim. A única coisa que eles ainda não conseguiram, por que eles não conseguiram ainda fazer com que o homem conceba um filho? Porque é o que nós falamos sobre a mão direita e a mão esquerda. Não existe no homem, dado por Deus, o Criador, a possibilidade de conceber um filho. Não é? Mas o homem pega, mesmo assim, e faz com que um homem se sinta uma mãe. Certo? Ele pode se sentir, mas ele não é a mãe. Ok? Muito bem. Pois pega-se, então, nós podemos entender agora mais sobre verdade absoluta e verdade relativa, sobre a transformação que o homem faz da palavra de Deus nas leis brasileiras aqui. Nas leis brasileiras, muito. Se você estudar a Constituição da República Federativa do Brasil, parece em certos momentos que você está lendo a palavra de Deus. Porém, veja os outros capítulos e versículos e incisos que vão totalmente contra essa mesma palavra. Agora, naquele dia, Deus vai julgar o quê? O DNA que ele deu lá na criação, a possibilidade de entender o certo e o errado, de andar na verdade absoluta e na verdade relativa, de entender o que é a natureza criadora de Deus e a natureza evolucionista e pecadora que o homem tenta criar, mas não cria nada. Copia da palavra, distorce a palavra e diz que é cientista e diz que é sábio, mas tudo tem origem em um mesmo ser, em Deus Todo-Poderoso, para que ele possa nos julgar segundo todo o conhecimento que ele deu e todas as possibilidades que ele deu ao homem. Existe tanta doença, tanta miséria, tanta praga no mundo, por quê? Se Deus criou tudo perfeito no Éden? Porque o homem se afastou de Deus. E cada vez se afasta mais de Deus. Então Deus, numa certa era, ele viu que precisava reiniciar. Então ele pegou Noé, que era um homem justo, segundo Deus, e salvou ele e sua família para repovoar a terra, uma segunda oportunidade. E hoje nós estamos novamente como nos tempos de Noé, fazendo todo tipo de barbaridade contra a palavra de Deus. Até bíblias alternativas já existem.
O próprio Satanás tem sua Bíblia baseada na Bíblia de Deus. Os satanistas adoram uma palavra que eles distorcem os versículos aplicando a Bíblia de Deus. Aplicados à Bíblia de Deus, transformando os versículos. Assim é o homem, assim é a verdade desde o princípio. Então, para se conceber uma definição exata sobre o ser verdade, deve-se obrigatoriamente voltar ao princípio de tudo. Pois a verdade é algo que existe desde o princípio. A verdade deve ser definida como o Criador de tudo. Porque tudo que existe entende-se por algo que torna sua existência necessária. Você só vai entender algo que precisa existir, que você entenda que sua existência é necessária. Portanto, sua inexistência afetaria a possibilidade de outro ou outros existirem. Por exemplo, a lei da gravidade existe, porque sua falta acarretaria a impossibilidade de vida no planeta Terra. Logo, a lei da gravidade precisou ser criada por alguém que previu, entendeu sua falta. Essa lei impede que os seres sejam livres, flutuando no espaço. E assim, também é a rotação da Terra e seu sentido. O Sol e a Lua, água doce, água salgada, inverno, verão, homem, mulher. Tudo isso e todo o resto existe para cumprir um objetivo específico de sua natureza, para um fim maior. Note o que eu disse. Para um fim maior. Tudo pensado e criado para a harmonização de um único projeto. O bem-estar da criação. Deus, por amor, criou tudo para o bem-estar da criação. Um conjunto de seres criados para harmonizar. Seres que, individualmente contrapõem um ao outro. Parece que um contraria o outro, não é? Veja, a lei da gravidade, como foi citado, a lei da gravidade é o que mantém os nossos pés no chão. Então, na verdade, ela influencia uma força que não nos permite ser livre no ar. Não nos permite ser livre no ar. Então, ela contraria a vontade de nosso corpo de ser livre no ar. Só que se não fosse ela, não seria possível a vida na Terra. Isso teve que ser criado por alguém que entendeu que se ela não existisse, faria falta. Sendo que um só é em relação ao outro. A existência de um depende da existência do outro. Por exemplo, eu não diria é noite se não houvesse o dia. Não diria sou macho se não houvesse uma fêmea. Poderia? Não. Não tem como você um só é em relação ao outro por isso. Porque eu só posso dizer agora é noite. Porque eu sei que dentro de poucas horas será dia. Então eu comparo um com o outro. Um só é em relação ao outro. Então, a aparente contrariedade é o que dá o sentido para as coisas. Logo, a verdade absoluta coloca seres que se contrapõem. Veja, olha aqui o mistério. A verdade absoluta coloca seres que se contrapõem. A verdade absoluta nunca busca o relativismo, ou a mescla, busca ser iguais. Não. Um precisa da diferença do outro para existir.
O macho precisa que exista a fêmea. A fêmea precisa que exista o macho. Então, isso é a verdade absoluta. Já o relativismo do homem precisa anular, exterminar um ser para existir o outro. Um elimina o outro. Conseguiu perceber agora? Um elimina o outro. Eu não posso dizer volto ao exemplo das mãos. Para que essa mão venha a ser esquerda, é necessário que a direita não exista. Certo? E para que essa seja direita, é necessário que a esquerda não exista. Eu não posso colocar aqui uma direita no braço esquerdo e dizer que é o braço direito. Não, vai continuar sendo um braço esquerdo. Então é isso. A verdade absoluta coloca os dois. E os dois, cada um tem uma função. E a verdade relativa coloca um tentando fazer a função dos dois, mas que nunca será, porque não é essa a sua natureza. Agora, então, já definimos a verdade como um criador de tudo. Então, só a verdade cria. A verdade que dizem, que chamam, mas que é a mentira relativa, é anular um para que o outro venha a existir. E a verdade absoluta diz, não, esse é esquerdo ou direito, e esse é direito ou esquerdo. Então, vamos analisar no princípio, antes da palavra dizer haja luz. Porque aqui em Gênesis 1, aqui, diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o abismo de Deus pairava, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No versículo 3 diz, disse Deus, haja luz. E houve luz. Mas antes disso, antes da palavra se manifestar na face da terra e dizer haja luz, a verdade estava com Deus. E a verdade era Deus. E sem a verdade, nada do que foi feito se fez. A verdade é a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E a verdade então pensou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Logo, deve existir a mentira, a perdição e a morte. Nós já vimos o quê? Que a verdade absoluta estabelece um contrassenso sempre, uma contrariedade sempre. Então, se há a verdade, deve existir a mentira. Se há a salvação, deve existir a perdição. Se há a vida, deve existir a morte. E a verdade, então, necessitou criar o agente da mentira. Sendo assim, a verdade criou, antes da criação da terra, um ser para esse propósito, contrariar a verdade. Então, a verdade criou um agente, um ser da mentira, o diabo. Note que a verdade não criou a mentira, pois da verdade não pode sair mentira. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo, como já vimos. A verdade criou um ser, e a esse ser, a verdade não deu um dom dado a outros, a natureza e o desejo de ser verdadeiro. O ser, se não estiver em si a natureza e o desejo de ser verdadeiro, nunca vai viver na verdade.
todo aquele que está ou virá para Cristo é porque ouve em seu ouvido espiritual, que todos têm, que está no DNA da criação, ele ouve a verdade. E ele é tocado pela verdade porque ele tem desejo de ser verdadeiro, ele alcança a salvação. Mas a Satanás não foi dado esse desejo de ser verdadeiro. O diabo nunca desejou ser verdadeiro. A verdade incomoda o diabo, pois ela não faz parte de sua natureza. Como está escrito em João 8, aqui em João no capítulo 8, versículo 44, em João 8, 44, diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Veja, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Nele eu não coloquei a natureza de desejar ser verdadeiro. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja, Deus revela a você o porquê o diabo é o pai da mentira, porque ele nunca teve nele a natureza de ser verdadeiro. Mas por que criar um ser que não desejaria andar na verdade? Ora, nós já vimos que o que aparentemente na criação se contraria, na verdade se harmoniza. Não é assim a lei da gravidade, como falamos? Ela mantém nossos pés no chão, então ela é uma força contrária à força que nos faria flutuar. Então existe a lei da gravidade. Então o que é o contrário, na verdade, é um benefício. E assim é a questão do porquê criar um ser mentiroso, para haver uma harmonização. Então, para harmonização de sua futura criação, para harmonizar e compreender outro atributo da verdade, que só há esse atributo na verdade, porque a mentira não pode ter amor. Não existe, como o homem diz, e o brasileiro gosta de dizer, a gente dá um jeitinho. Não existe jeitinho, ou é ou não é. E uma mentira nunca tem o quê? Amor. Amor só existe na verdade. Então, por amor, a verdade criou o ser da mentira, o pai da mentira, como está escrito lá na epístola de 1 João, no capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, por amor, Deus criou o ser da mentira para que se manifeste na sua criação os que desejam a verdade absoluta ou a verdade relativa. Desejam andar em amor com Deus ou crer na mentira do diabo. Precisava essa harmonização para que Deus pudesse fazer um julgamento. Veja, para entender o amor, para dizer que algo ou alguém ama, deve haver algo ou alguém que não ama. Não é? Você nunca entenderia, como nós dissemos há pouco. Eu não saberia o que era dia se não existisse a noite. Assim eu não vou saber o que é o amor se não existir o desamor. Para se entender o desejo de andar juntos, deve-se conhecer o andar separados. Certo? Como que eu vou saber o quanto é bom estar junto com alguém se eu não estiver separado?
Se eu nunca estive separado, nunca estive sozinho. Dessa forma, para que sua criação viesse a conhecer o amor e o desejo de estar próximo ao seu Criador, Deus Todo-Poderoso, a verdade absoluta, providenciou o agente de toda mentira, de todo relativismo. Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, a verdade absoluta, providenciou o diabo, o pai da mentira, como está revelado na sua própria palavra. Então, esse pai da mentira eis que houve rebelião no céu. Esse que Deus criou para esse mesmo propósito, cumpriu o que Deus havia previsto e fez rebelião no céu. E o ser criado, desprovido da verdade, desejou ser como a verdade, como o Criador de tudo, como Deus Todo-Poderoso. A criação desejou ser como seu Criador, usando a mentira, o que contraria a verdade para alcançar seus objetivos. Então, Satanás se rebelou no céu, quis ocupar o lugar de Deus. Era muito eloquente, bom na palavra. Ainda pregou e conseguiu ainda fazer dentre os anjos de Deus alguns que o seguiram, mas sofreram as consequências, como está escrito. Em Apocalipse 12, no versículo 9, está escrito: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. E outra vez diz nas Escrituras, lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 11 ao 14, está derrubado até o Seol a tua pompa, o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estendem e os bichos te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E Jesus também disse, outra vez, em Lucas, no capítulo 10, versículo 18, eu via Satanás como um raio cair do céu. Com isso, a verdade, que é o Deus Criador, enviou para a terra o diabo, antes da criação do mundo. Veja o detalhe, tudo isso que aconteceu, toda essa rebelião no céu, no reino de Deus, aconteceu segundo a presciência, segundo o conhecimento de Deus, que deveria acontecer, e ele foi expulso para a Terra. Poderia ter sido para qualquer planeta do sistema solar, mas Deus o enviou para a Terra, para cumprir as suas funções aqui na face da Terra. E enviou porque... Por que Deus enviou para a Terra? Porque Deus é amor. Porque a verdade, que é Deus, não suportaria ter com ele alguém que não o amasse, pois ele é amor. Como a criação conheceria o amor sem a existência do desamor? Como a criação conheceria a santificação sem a existência do pecado? Como a criação conheceria a volta sem a existência da queda? Como a criação saberia o quanto ela era dependente de Deus se não fosse afastada de Deus?
porque ela foi criada no jardim, nada lhe faltava. Lá não tinha doença, lá não tinha enfermidade alguma, lá não tinha mentira, lá não tinha pecado, lá não tinha que prover o seu próprio sustento. Lá eles não precisavam se preocupar com nada. E Deus o visitava todos os dias, um contato direto com o próprio Deus. E como ele saberia que ele era Deus, que sem ele ali com eles não seriam nada, eles não teriam nada. Então precisavam cair para aprender a voltar. Precisavam cair para aprender o que é amor. Precisavam cair para entender o porquê que Deus os criou. Precisavam cair para ter o seu espírito morto e sepultado em si mesmo, renascer em Cristo e desejar voltar. Então, esse foi o objetivo de criar Satanás, o pai da mentira, e criar a queda, para que o homem voltasse agora, pudesse voltar, como você que está vendo esse vídeo, querer desejar voltar ao Senhor por amor e não sem conhecimento, não por engano. Não por uma verdade relativa, mas pela verdade absoluta de dependência e sujeição às leis do Criador. Então, o ser criado para ser o tentador, em um debate filosófico com a mulher, como nós vimos no Éden, deturpou a verdade absoluta, usou a verdade existente, alterou o seu sentido, criou a verdade alternativa, como escrito em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 a 6. Ora, aqui escrito está. Leia aí junto comigo, Gênesis 3, 1 a 6, que diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. E esse foi o nascimento da chamada verdade alternativa. Nesse momento se criou a verdade alternativa e o pai da mentira criou a verdade alternativa, ou seja, a deturpação da verdade absoluta de Deus é a chamada verdade absoluta. Verdade absoluta é a verdade de Deus. Verdade alternativa é a mentira de Satanás, que por misericórdia e amor, Deus Todo-Poderoso, a verdade absoluta, a verdade em Deus, nos admoesta, nos ensina, prepara, nos arma para resistir ao mal. A verdade enviou ao homem, através de Jesus Cristo, o Espírito da verdade, sem o qual o homem natural não compreende as coisas de Deus, a verdade. Então, Deus, através de seu Filho amado Jesus Cristo, que por todos morreu na cruz do Calvário, enviou a nós o Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade absoluta, para todo aquele que nele crê não pereça, como está escrito em João, no capítulo 16, mais à frente aqui, no 16, está escrito aqui, João 16, versículo 7 a 14, está escrito aqui: todavia,
digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, Jesus aqui estava falando aos apóstolos, eles se entristeceram quando Jesus estava revelando que o seu dia de partida estava próximo, que a sua hora de partir estava próxima. Eles se entristeceram, mas ele os consolava dizendo que ia enviar a eles o Espírito Santo da verdade, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo, aquele que já falamos aqui, o criador da verdade relativa, já está julgado. E segue dizendo, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade absoluta, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, não dirá o que tiver, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo da verdade, que o Senhor envia a todo aquele que é nascido em Cristo, a todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe o dom do Espírito. A esse o Senhor envia o Espírito Santo e ele te convence do pecado, ele te convence da justiça, ele te convence do juízo e ele anuncia não só as coisas passadas, mas as atuais e as que ainda virão. E mais adiante, na palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, veja lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então, todos nós passamos pela mesma coisa. O diabo anda em derredor. O diabo anda buscando almas para tragar. Essa é a função do diabo. Essa é a função do pai da mentira. Essa é a função de todo relativismo. Essa é a função de tudo que afasta você da verdade do evangelho. Essa é a função do diabo. O diabo, a função dele é fechar a palavra. E a da verdade é abrir a palavra. De Jesus Cristo é abrir a palavra. A função do diabo é pegar versículos bíblicos, interpretar segundo a sua vontade. E a função do Espírito de Deus é pegar o versículo bíblico e te mostrar a verdade do que nele está escrito. Então você deve optar ou pela verdade absoluta da palavra de Deus, que deve ser teu espelho, ou pela verdade relativa do mundo atual, que está aí e jaz no maligno. Então, o Senhor nosso Deus, que é o Criador, que é a verdade absoluta e que nos deu um DNA da verdade, que nos faz reconhecer o certo e o errado no mundo, há de julgar com justiça. Para isso, ele nos deu a possibilidade de entender, resistir, ouvir, obedecer e seguir a verdade em toda a criação. Então, todo homem consegue resistir ao pecado.
não resiste se desejar agradar o seu corpo, agradar a sua carne, segundo o que o mundo oferece. Todo homem pode ouvir a sua palavra, todo homem pode obedecer, pode seguir a verdade em toda a criação. Então, o juízo é e sempre será justo. Mesmo que o homem possa dizer, isso não é justo, ou aquilo não é justo, mas toda a peregrinação na face da terra, desde o Éden até os nossos dias, nos traz as doenças, nos traz as enfermidades, uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde, uns têm um problema de um tipo, outros têm problema do outro, mas isso tudo são consequências da vida em que vem desde Adão até agora. E o Senhor só aguarda o dia em que ele virá e vai resgatar, será a segunda vinda de Cristo, onde tudo será acertado. Mas, mesmo que no mundo haja outros ensinamentos que não são originados na verdade, portanto são mentiras, o juízo de Deus é a verdade e já está revelado. O Senhor é tão misericordioso que ele nos deu já exatamente um guia, uma bússola, que é a sua palavra, um espelho, para que eu possa me comparar a esse espelho, não me comparar por um irmão ou outro irmão, por um conhecido ou uma conhecida, mas me comparar na palavra se eu estou vivendo segundo a verdade. É aqui, na palavra verdadeira, não nessas Bíblias fabricadas por homens, mas nessa pura, que é a palavra de Deus, nela está a verdade. E é esse o espelho que vai julgar o mundo. Tanto é justo o juízo sobre a verdade, que já o homem está julgado ao passar por esse mundo. Nós estamos sendo julgados agora. Eu serei julgado pelo que eu fiz nessa peregrinação. Todos serão julgados sobre as palavras escritas, reveladas pelo Espírito de Deus a seus servos, conforme diz sobre o julgamento e também sobre orar por mortos, retirar do purgatório, são criações humanas. Você não adianta orar por mortos. Ele já foi julgado. Quando ele passou por aqui, faleceu, ele foi julgado. Ele foi julgado segundo essa palavra. Ali ele vai receber de Deus o seu galardão. É vida eterna com Jesus ou é vida eterna com o diabo? Não tem outra palavra. A verdade é essa. E você morreu, você vai direto para o julgamento que é segundo a palavra. Está escrito em João 12, versículo 48, está escrito o que aqui em João 12, voltando atrás um pouquinho, João 12, 48, olha o que está escrito aqui. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o julgará no último dia. Não tem outro julgamento. E não tem outra segunda chance. Não é como pregam a heresia católica de um purgatório. Você saiu da terra, você faleceu, você vai para um lugar de espera, tipo uma sala de espera, e ali fica esperando. E aí, se alguém aqui orar por mim, eu vou poder ser salvo lá daquele purgatório. Não, isso a Igreja Católica inventou para receber suas ofertas, para tirar por indulgência, para você comprar a saída de alguém que você acha que não está no céu, ali do purgatório. Isso é uma heresia católica para enriquecer a Igreja Católica. Também tem essa heresia espírita. Essa heresia espírita que você não para de vir e voltar, vir e voltar, vir e voltar no mundo, reencarnar. Morre hoje, reencarna amanhã e está tudo certo. Não, não é assim. É passar uma vez na face da terra, vindo depois disso o juízo. Ou a Bíblia, que eles mesmos usam para pregar, eles pegam versículos isolados,
criam sua própria verdade, não conhecem ou não querem conhecer o contexto bíblico e aplicam de você poder estar vindo e voltando, vindo e voltando. Quem fala, se é um espírito que diz que fala com alguém, é o espírito do diabo, que ele sabe agradar a carne de todo mundo. Ele sabe agradar. Você vai em algum lugar aí para falar com um parente seu que morreu, o que vai acontecer? O diabo vai usar aquele servo dele que está ali na tua frente e vai revelar até o número da carteira de identidade daquele que morreu para te convencer que é Deus que está falando. Mas não é Deus, é o mundo. É o mundo que está falando na boca daquele ali. É purgatório, é o espiritismo, vai tudo contra essa palavra da verdade, a palavra absoluta. A verdade absoluta. Como então? Mas se diz a palavra que nós lemos aqui em João 12:48, que eu vou ler de novo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa julgará no último dia. Como então poderia orar para salvar alguém que já morreu? Como eu poderia orar para salvar alguém que já morreu, se quem vai julgar ele é a palavra que tem pregado? Não tem como. É contra a palavra de Deus, a verdade absoluta. Ou sacrificar, pagar, ofertar pela salvação de alguém. Como que eu poderia fazer isso? Não há como. Não há como ir contra a verdade absoluta. É tudo que nós estamos estudando desde o início dessa palavra. Pois a verdade diz que todos serão julgados pela palavra pregada. Poderia um morto que fez o que era mal salvar-se? Se vai ser julgado pela palavra, fez o que era mal, agora vai se salvar porque outro vai fazer um bem para ele que fez o mal se salvar? Ora, meu irmão, minha irmã, isso é heresia. E nessa palavra da verdade também diz sobre quem e o que é a verdade. A própria palavra revela quem e o que é a verdade. Em João 14, no versículo 6, ó, estamos aqui em João 12, 13, João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, essa heresia que muitos dizem, principalmente católicos e espíritas, principalmente os espíritas, dizem mais isso até. Tem muitos caminhos para chegar a Deus. Não tem muitos caminhos. Só existe um caminho. Ou Jesus Cristo é mentiroso. E agora você vai ter que escolher. Ou Jesus está mentindo, ou as heresias estão mentindo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Quando ele diz ninguém vem, é porque ele já está no Pai. Ninguém vem ao Pai. Ele é o Criador. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele diz: ninguém vem a não ser por mim. E também diz mais sobre buscar a salvação em outros caminhos. Crer que há outros caminhos. A mesma Bíblia que satanistas, que espiritistas, do espiritismo, que catolicismo, que mormon, todas essas heresias que existem aí, que até me falha o nome, tantas que tem agora, são tantas, não adianta nem citar nome, por tantas são, em Atos, mas todas elas, os que fabricaram as suas próprias Bíblias, tiraram dessa. Só que tiraram, obscureceram certos versículos e colocaram outros em seu lugar. Ou eles não leem nunca aqueles que eles não gostam. Eles marcam lá e aqueles para eles está anulado. Mas na Bíblia deles, que eles copiaram, na Bíblia original, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser
salvos. Isso é Pedro falando lá quando eles se escandalizaram porque havia sido um homem curado da sua paralisia. E ele falando que em nome de Jesus Cristo e pela fé em Jesus Cristo, aquele homem tinha sido curado. Então ele também disse isso. E também nenhum outro homem, outro há salvação. Nenhum outro há salvação. Não há salvação em Maria, não há salvação em João, não há salvação em Pedro, não há salvação em Paulo, não há salvação em Elias, em Davi, em Jacó, em Abraão, em ninguém. Só há salvação em Jesus Cristo. Por isso também você, pregador, que fica pregando tudo que é nome na igreja, mas não toca no nome de Jesus Cristo, não é o Espírito Santo de Deus que está te usando. Porque só há um caminho para chegar a Deus. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E sobre existir outra vida, ou purgatório, ou reencarnação, ou não existir inferno, sobre a vida na carne de Jesus, a verdade e sua volta diz. Veja o que diz em Hebreus 9, no versículo 27, que você pode entender sobre existir outra vida, ou existir purgatório, ou existir reencarnação, ou não existir, tem até quem diga que não existe o inferno. Sobre a vida na carne de Jesus, a verdade e sua volta diz, Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo. Veja de novo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Hebreus 9, 27. Vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que o esperam para salvação. Veja, Jesus Cristo nos deu o exemplo de tudo na sua vinda. Ele sofreu, ele padeceu, ele andou em espírito, em verdade, mas ele voltou ao Pai. E de lá, e ele passou aqui uma única vez. Nem Cristo virá uma segunda vez para viver entre nós. Mas ele virá para dar a cada um segundo as suas obras. E ele vai aparecer aos que sem pecado esperam para a salvação. Então será ressurreição para a vida eterna ao lado de Cristo e ressurreição para a condenação eterna. Então aquela conversa também dos satanistas, que é bom ser satanista porque eles dizem que daí, lá no inferno, você vai ser bem tratado. Ora, você pode fazer tudo que é crueldade, tudo que é pecado aqui na face da terra. E depois você vai viver eternamente ao lado do teu rei lá, no inferno, sem sofrer nada. Mas não é o que diz a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o diabo já está condenado e que será lançado o diabo, a besta e o falso profeta, aquele que ensina doutrinas erradas, no inferno, onde serão atormentados 24 horas por dia. Porque está escrito na palavra da verdade isso. Não é eu que digo isso, é a palavra da verdade. E também em Mateus 25, versículo 41, diz assim, veja em Mateus 25, versículo 41. Sobre o julgamento. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso diz em Mateus 25, 41. Agora vamos ver o que está escrito em Apocalipse 20, no versículo 10. Apocalipse 20 e versículo 10. Essa é uma palavra excelente para os que creem em qualquer doutrina,
querem viver na verdade relativa, querem gozar de todos os prazeres que a sua carne oferece e deseja aqui na face da terra, e depois não querem sofrer as consequências. Em Apocalipse, então, em Mateus, vou ler de novo, em Mateus 25, 41, diz: então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse 20, no versículo 10, diz: e o diabo que os enganava, que enganava aqueles que queriam viver na verdade relativa, foi lançado no lago do fogo e de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Vou ler de novo, Apocalipse 20, versículo 10. Vamos ler junto, Apocalipse 20, versículo 10. Olha o que diz aqui, Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados. Você que creu na ideologia satânica, de que lá você será rei no inferno junto com Satanás, ele será atormentado pelos séculos dos séculos. Se o diabo, a quem foi entregado esse mundo para separar entre os justos e os ímpios, porque o diabo é um comandado de Deus, a verdade é essa. Ele está no mundo para tentar os que estão destinados a encontrar a salvação. E dentre os que são tentados são predestinados a encontrar a salvação, destinados a encontrar a salvação, todo homem nasce destinado a encontrar a salvação. Uns alcançam a salvação, outros não. Uns ouvem a voz do Espírito da verdade, outros não. Uns entendem e seguem a voz da verdade absoluta, outros da verdade relativa. Uns desejam agradar a carne e ter os prazeres aqui nesse mundo, outros buscam a vida eterna e o prazer que há de vir, onde não haverá pranto, nem choro, nem dor. Outros recebem os prazeres aqui nesse mundo e depois vão ter pranto, choro e dor pelos séculos dos séculos, junto com a besta e o falso profeta e quem os enganou. Então, a única forma, porque diz na palavra da verdade, é aceitar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, porque quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, diz o Senhor Jesus, a palavra da verdade. Então, você precisa confessar o Senhor aqui, publicamente. Confessar publicamente é o quê? É trazer para si a palavra da verdade, andar conforme a palavra da verdade, é congregar em uma igreja da sua escolha, é seguir, é aprender de Deus e viver conforme os ensinamentos de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, é o que diz a palavra da verdade, e disso não há como escapar. Não há como escapar. Jesus Cristo, como não teve no mundo, ele se dirigiu até João Batista. João estava lá no lado leste, próximo a Betânia, no Jordão, batizando. E o Senhor Jesus chegou lá. E João disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
João Batista o reconheceu porque Deus disse para ele que ele iria reconhecer, e Deus Pai o deu o reconhecimento de quem era Jesus Cristo, e Jesus Cristo entrou nas águas para ser batizado por João. E João disse: Senhor, eu deveria ir a ti e você veio até mim. Que foi que Jesus disse? Jesus disse: deixa para que se cumpra toda a justiça, João. Deixa por ora assim para que se cumpra toda a justiça. Então o Senhor está te dizendo: cumpra toda a justiça. Confesse o meu nome como teu único Salvador, como o único nome em quem há salvação. Seja batizado confessando teus pecados e seja salvo. E ande na verdade absoluta da palavra. Seja guiado pelo verdadeiro pastor, aquele que anda segundo a palavra, aquele que não cuida e não zela da sua alma com interesses próprios, mas que quer te ensinar a palavra da salvação. Em nome do que é, em nome do que era, em nome do que há de vir, do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.